Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. No programa de hoje a gente vai conversar com Ulisses Vieira, ele é técnico em segurança do trabalho e a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão da segurança do trabalho. A gente está sempre acostumado a vincular a segurança no trabalho a acidentes que têm a ver com caiu da escada, se machucou com uma serra, mas tem muito mais coisa que tem a ver com trabalho e tem a ver com acidente, tem a ver com segurança e que você e eu ainda não estamos de verdade cientes. E aí a gente tem que sair desse mundo da ignorância, ok? Vamos para um breve intervalo que a gente volta rapidinho dando início a esse bate-papo. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Ulisses, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Carla. Vamos começar pelo básico? Afinal de contas, assim, o que é a segurança do trabalho? Bom, Carla, a segurança do trabalho é a ciência que estuda os aspectos de relação entre o acidente e a prática do trabalho, ou seja, as possíveis causas que podem culminar num acidente de trabalho. Quando a gente pensa em técnico em segurança do trabalho, a gente fica muito restrito a isso que eu falei na cabeça, né? Que são esses acidentes básicos. Mas, na verdade, quanto tempo de formação tem um profissional da sua área para a gente entender o quanto se estuda e aí começar a entender melhor essa prática? Bom, atualmente a gente estuda em torno de 2 anos, em média, né? E tem para técnico de segurança do trabalho. Né? E tem outras formações ainda também, que tem outras cargas horárias, mas para técnico de segurança do trabalho são, em média, 2 anos. Quando a gente pensa em segurança de trabalho, a gente pensa em diversos profissionais que montam uma cadeia de profissionais, né? Quais são esses principais personagens no cuidado da segurança dos trabalhadores? Bom, a gente tem o engenheiro de segurança do trabalho. Que faz o que na prática? Bom, ele coordena normalmente e também elabora estudos e programas para serem implementados nas empresas para a redução de acidentes de trabalho e prevenção desses acidentes. Maravilha. Temos o médico do trabalho. Esse a gente está razoavelmente acostumado, mas não deveria ser apenas no sistema que a gente está acostumado? Ou seja, a gente vai no médico do trabalho quando vai ser admitido ou demitido, muitas das vezes. Isso está equivocado. Está bastante equivocado. Como é que deveria ser isso na verdade? Existem também exames, né, que normalmente o pessoal conhece como ASO, que é o nome do Atestado de Saúde Ocupacional, mas popularmente esse exame é conhecido assim. São exames periódicos, né, que normalmente acontecem uma vez ao ano. E aí vai depender, esses exames, do que o médico previu no programa chamado PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para aquele trabalhador, para aquela função. Então, vamos tentar dar um exemplo prático, se você puder me auxiliar a ilustrar isso para o nosso telespectador lá de casa. Uma categoria e quais seriam os tipos de exames que ele deveria realizar periodicamente para atestar que a saúde dele não está sendo prejudicada por conta da sua prática e cotidiano profissional. Bom, a gente pode pegar, por exemplo, um pintor. Pintor, né? ok. Ele está lidando diariamente com um produto químico, que é nocivo à saúde dele. Então, para que haja um monitoramento dessa saúde, né, o médico estabelece nesse programa alguns exames, por exemplo, de sangue específico, de urina, enfim, que ele consiga dados para poder trabalhar na prevenção daquele funcionário. Então, ele consegue ver, olha, ele teve uma exposição maior do que deveria nesses 6 meses ou 1 ano. Então, a gente tem que atuar
de forma a afastá-lo, a diminuir essa exposição, ou então verificar o que está acontecendo, porque ele está tendo essa exposição. Então, na prática, o médico do trabalho é aquele que deveria estar ali cotidianamente em torno da saúde dos trabalhadores. Sim, e para isso também ele tem o auxílio do enfermeiro do trabalho e do técnico de enfermagem de trabalho, que são outras duas funções distintas, que também fazem esse acompanhamento junto com o médico do trabalho, mais ali corpo a corpo com o funcionário. Né? Uhum. Eu trabalhei alguns anos na parte de comunicação da editora Vozes, e lá tinha um médico do trabalho, e ele ficava em loco, assim, 3, 4 vezes na semana, e a gente tinha acesso com tranquilidade, e era muito interessante, assim. O Dr. Castelli, eu tive o prazer de muitas vezes correr na sala dele e sabia que tinha alguém que estava ali pensando em mim, né? Como eu trabalhava com comunicação, não tinha a questão dos acidentes de trabalho, mas, por exemplo, sempre fui muito acometida de imensas dores de cabeça e tal, e isso era bem interessante, que era muito mais do que a admissão e a demissão. Dando continuidade aqui, então a gente tem basicamente quantos profissionais envolvidos na segurança do trabalho? O engenheiro, o técnico... O segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o técnico ou auxiliar de enfermagem do trabalho. Antes da gente começar o programa, a gente estava fazendo fofoca. Na verdade, a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar aí para você de casa. E aí você me falou que existe um setor de segurança, na verdade, que em grandes empresas é composto por todos esses profissionais. Qual a importância desse setor nas grandes empresas e como é que pequenas e médias deveriam perceber essa necessidade? Bom, então, esse setor ele é conhecido como SESMIT, que é uma sigla que significa Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O número de profissionais que compõem esse serviço, ele varia de acordo com o grau de risco da empresa e o número de funcionários. Então, algumas empresas vão começar aí com a necessidade de um técnico de segurança, né? E aí vai até números bem maiores para empresas que têm 5 mil, 10 mil funcionários, aí precisa de uma estrutura muito maior em relação a isso. Segurança do trabalho tem uma relação muito próxima com normativa, né? Sim. Instrução normativa para isso, instrução normativa para aquilo. Eu sei porque dei uma breve estudadinha para não ficar uma apresentadora muito tola aqui conversando com você. Dentro dessas normativas, existe uma quantidade de profissionais de segurança do trabalho em detrimento à quantidade de trabalhadores que estão executando a atividade fim daquela empresa? Sim, sim. É determinado em lei que haja essa quantidade de profissionais para o número de funcionários e para o grau de risco da empresa. Então, na norma regulamentadora número 4, onde estabelece esse serviço, o SESMIT, ele já vai dar ali uma tabela e vai mostrar qual é a sua atividade, qual é a sua classificação nacional de atividade econômica, quantos funcionários você tem, qual o grau de risco, e aí você vai, por ali, conseguir encontrar a formação desse serviço. Maravilha. E se você ainda não conseguiu entender a importância de alguém da área de segurança, vamos pensar em coisas básicas. E se eu estiver errada, me corrija, Ulisses. Primeiro, a gente está muito acostumado que a empresa tem um advogado, porque tem que cuidar das leis, não é verdade? A gente já entende que as empresas têm contadores, né, que cuidam de toda a contabilidade. A gente entende a parte de limpeza, porque a empresa tem que estar limpa, para o trabalhador estar ali executando a sua tarefa. E aí essa atividade fim que eu estava falando, no hospital as pessoas cuidam da saúde, mas tem todas essas coisas. E aí quando se fala em segurança de trabalho, de alguma forma, você ainda sente um tipo de preconceito ou desconhecimento? Desconhecimento, talvez nem tanto, mas talvez tem algumas empresas que não cumprem a legislação como deveria cumprir. Né? Hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, é difícil para a gente admitir que as empresas ainda estão sem a informação de que precisam implementar um SESMIT ou precisam ter determinado profissional no quadro de funcionários desse setor. Mas eu acho que é mais para o lado do descumprimento mesmo de normas. E não existe essa questão do descumprimento, é tão real em tantas as áreas que muitas das vezes a gente vai perdendo a noção
né? Descumpre-se juridicamente, descumpre-se a contabilidade, não se paga os impostos, o fundo de garantia do trabalhador, e aí também não se percebe a importância da segurança do trabalhador. Nessa mesma linha entra a segurança do trabalho, então. Sim, e é bom para o empregador também saber que sempre que ele fizer o papel dele, ele também pode tirar um benefício extra desse cumprimento de obrigação, que é o marketing que ele vai fazer de que a empresa dele tem menos acidentes de trabalho, né? Qual é o benefício primordial? É a saúde do trabalhador em primeiro lugar. Certo. Isso é indiscutível. Mas ele também pode explorar esse marketing dizendo que na empresa dele, como a gente vê comumente por aí, as pessoas colocam, estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Na Editora Vozes, que foi a única empresa que eu trabalhei nesse porte, porque o restante era área de comunicação, então era menor e mais tranquilo, digamos assim, a gente tinha dor nas costas, dor de cabeça, né? Não tinha grandes acidentes e tal. Tinha essa plaquinha do estamos há tantos dias, e um dia eu quase caí na escada, que estava mal sinalizada, não tinha aquelas plaquinhas, né? Que parece uma besteira. Mas a escada tem que ter a adesivação, tem que ter aquela bordinha, você sabe melhor do que eu, né? Tem uma quina de plástico, porque se você cai, o acidente fica menor e tal. E eu quase caí numa dessas. E era num dia de uma cipate. Caramba. E aí o que eu ia falar, lembrei de que eu quase caí, eu sou extremamente estabanada. Não adianta também ter só CIPAT, não é verdade? Não. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E para o trabalhador que está nos ouvindo agora também, é importante saber o seguinte: a prevenção de acidente de trabalho acontece todo dia, a cada minuto. E não adianta a gente ficar preocupado com acidentes de grandes proporções ou coisas que vão causar acidentes de grandes proporções. A gente também tem esses exemplos que causam acidentes, inclusive com fatalidade, com um afastamento, que é alguém cair da escada. Certo. Né? E é isso que precisa também chamar a nossa atenção no dia a dia, porque isso está mais presente no nosso dia a dia do que um grande acidente. Eu me lembro como se fosse hoje que o Formiga, que era um funcionário, conseguiu me segurar pelo casaco, porque eu ia descer rolando, já era. E ele falou, pelo amor de Deus, a gente está com um índice ótimo, que era essa coisa dos números, que você fala, olha, tanto tempo a gente não tem acidente e tal. Então, assim, isso são questões bem interessantes. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade ao nosso bate-papo, e aí falando de números específicos para você entender como é que está a situação da nossa cidade, do nosso estado, em detrimento do restante do país com a questão dos acidentes de trabalho. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assumiu o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública,
e ainda abrir um mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta ao Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Você me mandou um material muito interessante a respeito especificamente dos dados na área do trabalho. E dentre eles, o estado do Rio de Janeiro é o terceiro com mais trabalhadores. Sim, é o terceiro com mais trabalhadores e é o quinto em acidentes de trabalho e o quarto em óbitos. Esses dados foram de 2013. Certo, a gente não tem pesquisas mais novas, mas a gente já consegue ilustrar que o estado, se é o terceiro maior e já é o quarto, o quinto em acidentes, significa que a gente está mais ou menos. A gente está menos pior. Menos pior do que outros. Do que o estado de, por exemplo, de São Paulo, o estado de Minas, que estão em primeiro e segundo lugar, estavam, né? Melhor dizendo, em 2013. Se a gente for falar em números absolutos de 2013, que são os últimos registros oficiais da causa, a gente está falando de quantos acidentes de trabalho no estado do Rio de Janeiro? Bom, aqui a gente está dizendo, em 2014, por exemplo, se a gente pegar por atividade, extrativa mineral, a gente teve 3.111 acidentes. Certo. São números que, a priori, são muito grandes. Na sua avaliação, esses números, eles são números oficiais, mas você diria que eles são números reais? Olha, não são reais porque a gente trabalha com a questão da subnotificação. Ou seja, nem todas as empresas emitem a comunicação de acidente de trabalho como deveriam, como previsto em lei. E isso acaba atrapalhando as estatísticas e, por consequência, a prevenção. E aí, quando a gente não notifica, acontece o quê? Vai para debaixo do tapete essa informação? Na verdade, a gente pode descobrir isso futuramente, se a pessoa desenvolver uma doença mais séria e for ao INSS e o médico conseguir registrar isso aí. Caso contrário, infelizmente, nós vamos continuar sem saber, na verdade, qual é o número real. Certo. Em 2013, você me disse um número específico sobre a quantidade de pessoas que morreram no estado do Rio de Janeiro. Que número foi esse? Bom, aqui a gente teve 158 óbitos. Certo. Em 2013, no estado do Rio de Janeiro, versus 46.796 acidentes. Proporcionalmente, a gente teve um número bem grande de acidentes e um número que, a priori, não é tão grande assim de óbitos. Ou é alto a beça e a gente é que não valoriza o número porque esquece as vidas que estão envolvidas. Exatamente isso, Carla. Há pouco tempo atrás, eu me recordo de um vídeo que eu vi, deve estar no YouTube, inclusive, para poder ser acessado, e ele estava falando especificamente sobre acidentes de trânsito. Certo. Né? Que também podem ser acidente de trabalho. Né? Se você está falando com um motorista, com um né? trocador. Com alguém que está na atividade profissional dirigindo. Exatamente. Né? Então, colocaram uma pessoa, um estrangeiro, né? Esse vídeo não é do Brasil, e falaram assim, qual o número de acidentes de trabalho anual, de acidente de trânsito anual, que você considera razoável? 100, você acha razoável esse número? Não, eu acho um pouco alto. Aí foi baixando, até que chegou assim, acho que 20 seria um número razoável. Certo. E aquilo ali foi armado para ele, né, para fins de propaganda. Claro. E aí abriram um portão e falaram assim, então estão vindo 20 pessoas aqui. No meio daquelas 20 pessoas,
veio a família dele também, a esposa e os filhos. E eles abraçaram ele e ele começou a chorar. Aí o repórter virou para ele e falou assim: deixa eu te perguntar de novo, qual é o número que você acha que é tolerável de acidente de trânsito por ano? Nenhum. Ele falou: 0. Porque quando a gente se coloca no lugar de, e aí por isso que esses números eles são ainda assombrosos, até porque a gente trabalha, né, na matemática normal, né, a gente trabalha 1/3 do dia. Trabalha-se 8 horas, em tese, né? Todo trabalhador sabe disso, porque trabalha-se antes para chegar no trabalho, tem o horário do almoço, trabalha-se depois até chegar em casa, ou seja, né, vive-se muito em torno da demanda do trabalho, e é por isso que a gente vive discutindo tanto as cargas horárias profissionais aqui no programa. Mas trabalha-se 1/3, dorme-se 1/3. Vive-se 1/3 do dia. Então a gente está falando de muito tempo suscetível a diversos tipos de acidentes e consequências para a vida. Por isso que a segurança do trabalho precisa ser observada de uma forma mais cuidadosa. Sim, precisa ser observada em todos os aspectos, por todos os personagens envolvidos nessa história. O empresário tem o papel dele, o setor especializado, quando as empresas têm o papel deles, e os trabalhadores também têm o seu papel nessa dinâmica da prevenção de acidentes. Há pouco tempo, no Jornal Diário de Petrópolis, saiu uma matéria falando especificamente sobre os casos de acidentes de trabalho em Petrópolis com óbito. A gente trouxe os números, você trouxe aí para a gente também discutir um pouquinho. Uma colega jornalista fez um trabalho ótimo e a gente valoriza não só o trabalho da colega, mas os números que são incômodos. São bastante incômodos. Nós tivemos, de acordo com a jornalista Daniela Curione, do Diário de Petrópolis, do dia 3/5 desse ano, a gente teve em Petrópolis aqui 21 óbitos entre 2012 e 2017. Ou seja, em 6 anos, nós tivemos 21 óbitos e 2.123 afastamentos, acidentes com afastamentos. Ou seja, quando a gente fala em óbito, a gente vai colocar aqui 3,5 acidentes por ano, o que dá mais ou menos 1,16 acidentes em 4 meses. A cada 4 meses, nós temos, em média, 1,16 acidentes. Com óbito. Né? E aí a gente está falando de vidas, de famílias, que na maior parte das vezes... A gente conseguiu descobrir de quais são essas áreas, as principais áreas em que Petrópolis e que de uma forma geral são ocorridos os acidentes. A gente viu que tem o extrativismo mineral. Que outras áreas são as mais perigosas? Olha, a gente tem áreas perigosas que talvez nem todo mundo tenha observado, mas o hospital é um ambiente muito propício a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Empresas que trabalham com água e esgoto também. Certo. Outro tipo de empresa também que tem muita incidência de acidentes. Então, na verdade, a gente sai só daquela coisa da metalúrgica, da empresa da grande fábrica, e também cai para questões básicas, né? Básicas assim, que a gente não lembra que é acidente, mas que por exemplo, os bancários sofrem com depressão. Exatamente. E qualquer acidente ou doença, ele merece o devido respeito, a devida atenção, digamos assim. Então, a pessoa que torceu o pé, quebrou o braço, é tão acidentado e vai sofrer tanto quanto outra pessoa também que, por acaso, desenvolveu, por ocasião do seu trabalho, desenvolveu um transtorno qualquer e que aquilo ali impossibilitou a pessoa até de voltar a trabalhar temporariamente ou definitivamente. Certo. A gente está chegando no final do trabalho e eu queria que você terminasse o nosso bate-papo de hoje com uma coisa que a gente comentou lá no nosso bate-papo antes do programa começar. É importante que o trabalhador entenda, respeite e cobre segurança no trabalho? Sim. Hoje a gente tem no Brasil, infelizmente, uma fragilidade por parte dos trabalhadores de questões de emprego. Certo. Então a pessoa às vezes vai falar, poxa, eu não vou denunciar, eu não vou cobrar, porque eu posso perder o meu cargo. Emprego, né? Mas a gente precisa olhar para isso, precisa realmente ter esse cuidado de tentar
o diálogo em todos os momentos, né? E caso o diálogo não resolva, né, assim, procurar o Ministério do Trabalho e, enfim, alguma coisa, ou o próprio sindicato, mesmo por meio dos sindicatos, para que venha esse apoio, porque quem não pode ser prejudicado nessa história toda é o trabalhador, que vai ser ele que vai sofrer as consequências diretas da doença ocupacional ou do acidente de trabalho. Maravilha. Ulisses, muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido elucidar lá para o nosso telespectador em casa informações relevantes sobre essa questão e que as pessoas entendam que prevenção a acidente do trabalho é extremamente importante. Bom, Carla, eu queria também, fechando aqui, agradecer à Rede Petrópolis de Televisão, ao programa Trabalhador em Foco e a você também pelo convite e dizer que você, trabalhadora que está nos ouvindo agora, fique atento a essas questões de prevenção de acidente, porque é você, é a sua vida que está em jogo. Maravilha, obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.